Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar no assunto de impulso e quantidade de movimento porque eles têm uma relação entre si. Para a gente entender isso corretamente, vamos recordar os conceitos de impulso e quantidade de movimento da aula do vídeo passado, certo? Então veja, quando nós estudamos impulso, a gente, deixa eu colocar um ponteiro aqui para a gente ver, né? A gente viu que o impulso é uma multiplicação, um produto da força vezes o tempo. Mas esta fórmula você só vai poder utilizar se você tiver uma força constante. Foi isso que a gente comentou com vocês. Tá? E na hora de a gente escrever, a unidade de impulso é newtons vezes segundos. Newton por causa da força, que é em newtons, e o tempo, que é o ΔT. É o tempo de contato entre a força e o corpo. Deve ser em segundos. A força em newtons, o tempo em segundos. O impulso é causado por uma força. Ele tem uma direção, ele tem um sentido. A gente diz que ele é um vetor. Certo? Como a gente vê na matemática. Vetor é algo que tem direção, sentido e valor, intensidade, módulo. O impulso tem um valor em newtons por segundo. Certo? Se esta força não for constante, você vai usar o método de resolução gráfico. Vai ter um gráfico que a gente vai calcular a área do gráfico força versus tempo. Tá? Então, como ele é vetorial, ele tem direção e sentido, a gente não pode dizer que ele só tem um número, só vale 12. Tem que ter a direção e o sentido que ele é aplicado. Tá? Então ele tem, para um certo tempo, 2 segundos, 3 segundos, uma direção e um sentido que muda dependendo da força. Tá? Bom, quando a gente tiver uma força que aumenta ou diminui, a gente pode usar o gráfico onde você, na verdade, está fazendo uma média das forças. Tá? Lembra do impulso? Força vezes tempo. A quantidade de movimento que vimos na outra aula é uma multiplicação da massa do corpo pela sua velocidade. Tá? M vezes V. A quantidade de movimento é em quilograma vezes metros por segundo, a massa é em quilogramas e a velocidade é em metros por segundo, tudo dentro das unidades do sistema internacional, que foi a primeira coisa que a gente viu no primeiro dia de aula do primeiro ano. Certo? Então veja, a quantidade de movimento também é conhecida como momento linear. É um nome que se dá a ela, você às vezes vai ver quantidade de movimento de um corpo ou momento linear de um corpo. Tá legal? Ela também tem direção e sentido, porque a velocidade é que me dá essa direção e sentido. A massa é escalar, né? A massa só tem um valor, ela é numérica. Bom, quando eu for encontrar uma situação em que a força aumenta ou diminui, eu vou pegar esse gráfico que você está vendo aí, força na vertical, tempo na horizontal. De preferência, força em newtons e o tempo em segundos. E aí você, vamos pegar um gráfico genérico, uma força que aumenta, depois fica constante, depois diminui, aí ela muda de sentido, ela fica sentido contrário, por isso negativa, e retorna a ser zero. Uma força que oscilou muito. O que a gente vai fazer? Nós vamos calcular a área entre o gráfico e os eixos x e y, os eixos da força e do tempo. Tá? Então é importante isso. Então, quando eu calcular o total dessa área, porque aí tem uma figura genérica, né? Tem área para cima, positivo, área para baixo, negativo. Quando eu somar essas áreas, na realidade vai subir também, porque uma área é negativa, por estar abaixo do gráfico, né? Abaixo do eixo do tempo, você vai ter o resultado, o valor numérico do impulso, o numérico, certo? Direção e sentido é outra história. Então eu tenho essa área aí que eu pintei, que é a área 1, e essa área de verde com outra cor. E a soma dessas áreas, com os seus respectivos sinais, vai me dar um impulso. Ok? Bom, existe uma relação entre o impulso e a quantidade de movimento. É esse o objetivo da nossa aula, mostrar como é que isso surge. Para isso a gente precisa lembrar da segunda lei de Newton. Força é igual a força resultante sobre um corpo é igual à massa total desse corpo vezes a sua aceleração. E a aceleração é algo que a gente viu no segundo bimestre, e a gente estudou bastante. É ΔV sobre ΔT, variação da velocidade sobre variação do tempo. Então, no lugar da aceleração, eu posso colocar isso. Certo?
E se você passar esse tempo multiplicando para o outro lado, como eu fiz aqui, ele saiu aqui de baixo e foi para lá. Força vezes variação do tempo. Peraí, mas força vezes tempo é o impulso. Já temos um impulso de um lado. Do outro lado, está ΔV. ΔV é a variação da velocidade, a velocidade final menos inicial. Então, o impulso é igual a massa vezes, abre parênteses, em módulo, porque o impulso a gente está calculando aí, né, a média. É a velocidade final menos inicial em metros por segundo, em módulos. Pode dar negativo a subtração, porém, quando tem um módulo, ela fica positiva. Igual a massa vezes o impulso, tá? Essa é a regra. Bom, esta é a relação entre impulso e quantidade de movimento. Na realidade, se eu aplicar a massa multiplicando a velocidade final, massa vezes velocidade final, aqui na nossa figura, vai dar quantidade de movimento final. E massa vezes velocidade inicial me dá a quantidade de movimento inicial, que m vezes v. Então, na realidade, o impulso é a variação da quantidade de movimento. Você lembra que lá no começo eu falei, onde você vê na física o delta, olha lá o delta, quer dizer variação, é alguma coisa final menos inicial. Como é que se calcula a quantidade de movimento final? Está lá, ó, é a massa vezes a velocidade final. Como é que se calcula a quantidade de movimento inicial? É a massa vezes a velocidade inicial. Na realidade, a gente usa mesmo esta relação aqui, gigante, ou essa aqui embaixo, tá? Lembre-se que em módulos, se der negativo, ficará positivo. Mas você faz toda a conta primeiro para depois aplicar o módulo. Tá ok? Beleza? Era importante você ver essa relação. A gente só viu o impulso e a quantidade de movimento em separado na outra aula. Mas agora a gente tem que relacioná-los. Tá legal? Bom, vamos fazer um exemplo para você ver. Considere uma partícula de massa m igual a 2 kg. Lembre-se, peso é uma coisa, massa é outra. 2 kg é a massa, m de massa. O peso é a massa vezes a gravidade. Lembra disso lá na outra aula. Certo? Sob a ação de duas forças verticais de 50 newtons ascendente e o peso. Bom, o peso é para baixo, para o centro da Terra, e a força que puxa o corpo para cima, 50 newtons, é para cima. Por isso que ele está subindo. A força que está para cima é maior do que o peso. Quanto que é o peso? Massa vezes a gravidade, e a gravidade da Terra a gente usa 10. Então vamos lá. Determine durante esses 2 segundos, que foi o tempo do exercício, o tempo do movimento. Letra A, o impulso da força F. Bom, a força F, ele me deu, é 50 newtons, olha lá, 50 newtons. E o tempo é 2 segundos. Então, a letra A, 50 vezes 2, vai dar 100 newtons V, vezes segundos. Letra B, o impulso do peso, de P. Lembre-se, o peso é a massa vezes a gravidade. O peso é em newtons, não é em quilos. Então é 2 quilos vezes a gravidade, que é 10. E 2 vezes 10 é 20. Então o peso é 20 newtons. O impulso da força peso é a força peso vezes o tempo de contato. Vezes, no caso, 2 segundos, é o tempo de duração deste movimento. Então, vai ser peso vezes 2. Ou seja, 20 vezes 2, 40 newtons vezes segundo. Você viu que tem o impulso que a força F causa e o impulso que o peso causa, tá? Na realidade, os dois atuam juntos e o impulso resultante é para cima, porque 100 menos 40 vai dar 60 para cima, tá? Resolvemos a questão. Não é difícil. Número 2. A intensidade da força resultante que atua sobre um bloco de 2,5 kg, espera, isso é uma massa, tá? 2,5 kg, massa, m de massa, coloca lá. Inicialmente em repouso. Se ele estava em repouso, a velocidade inicial é 0. V inicial 0. E aumenta esta força de 0 até 100 newtons em 0,2 segundos, conforme a figura abaixo. Veja bem, tem um gráfico, é esse gráfico que a gente está olhando. Ele demora 0,2 segundos, ele sai de 0 newtons a 100 newtons. A força tem direção e sentido constantes. Olha, a direção e o sentido é o mesmo, mas o valor da força está aumentando, ela não é constante. Importante isso, hein? Beleza. Então, aí ele fala assim, ó, quer que você calcule a velocidade. Mas com esse gráfico, com a força variável, eu só encontro a área dele, através da área dele, o impulso. E olha a área você pinta embaixo do gráfico, olha lá, estou pintando aqui, esta área aqui, ó, tá? É uma área triangular. Você vai ser capaz de calcular a área do triângulo facinho, é base vezes altura sobre 2. Então olha lá na figura, a base é isso aqui, ó,
e a altura está na vertical. Então a altura é 100 e a base é 0,2. Você está vendo? Eu marquei para você. De 0 a 0,2, a base é 0,2. Agora a gente vai substituir aqui na fórmula. A base é 0,2, a altura é 100. É só substituir. 0,2 vezes 100 dá 20. Dividido por 2, né, dá 10. Achei o impulso. Ah, professor, mas ele pediu a velocidade. Professor, ele não pediu o impulso. Eu sei. Mas acontece que nós vimos hoje a relação entre o impulso e a quantidade de movimento. Aquela fórmula. Impulso é a massa vezes módulo da velocidade final menos inicial. A inicial é 0 e eu quero o VF. Eu quero a velocidade final. Então, é 10, que é o impulso, igual a massa que ele deu, que a gente separou ali de marrom, 2,5. Abre parênteses, o módulo ali, velocidade final, que eu não sei, menos a inicial, que eu sei que é 0. Então, esse 2,5 que está multiplicando, eu posso passar dividindo 10. E aí acabou o exercício, porque VF menos 0 dá VF. 10 dividido por 2,5 dá 4. E aí você matou a questão. Era mais fácil, né? Calcular a velocidade se ele tivesse me dado impulso, mas não tinha impulso. Pois é, mas tinha o gráfico, que era onde estava o impulso. Era a área deste gráfico. Certo? E o gráfico estava já nas unidades corretas. Força em newtons, tempo em segundos. Certo? Então marque aí 4. B, número B que marcou 4. Mais um exercício. Tem outro gráfico, força versus tempo. Então você já desconfia. Deve ser a área. Ele deu a massa do corpo, 20 quilos. Olha lá, massa de 20 quilos. Então vamos separar esse dado, 20 quilos. Está em repouso. Opa, está em repouso, a velocidade inicial é 0. Sobre a superfície horizontal, quando o tempo é 0 segundos, ele sofre a ação de uma força F, horizontal. E a força aumenta, depois diminui. Você vê o gráfico ali? Então não dá para usar força vezes tempo para achar o impulso. E ele quer de novo a velocidade final. Então você já viu que é parecido com o outro. Você vai calcular a área deste gráfico, porque a área do gráfico força versus tempo me dá o impulso. E com o impulso eu uso o teorema do impulso e a quantidade de movimento. I igual a mvf menos vi. Então olha lá. Impulso igual a área. De novo, que área é aquela? É um triângulo, é nitidamente um triângulo. Tá? Olha, pinta a área, base vezes altura. Tá? Então é um triângulo, não tem nem o que pensar. A base é 5 e a altura é 40. A altura está aqui dentro. Ó. Então, uma vez que você viu isso, ó, base é 5, a altura é 40 sobre 2. 5 vezes 40 é 200, dividido por 2 dá 100. Achei o impulso. Tá vendo? Quem tem o impulso, quem tem a massa, quem tem a velocidade inicial, pode usar o teorema do impulso, quantidade de movimento, e resolver isso. Então, vamos colocar a fórmula. Impulso é igual a massa vezes, abre parênteses, VF menos VI. Olha lá o impulso, 100. A massa é 20. Esse 20 vai passar dividindo. Lá dentro do parênteses, ó, V menos F, vai dar VF mesmo. 20 divide 100. 100 por 20 dá 5. Então marque aí a letra C. Como você viu, é tranquilo, mas tem que treinar. Dê uma olhadinha nas aulas anteriores, na teoria que nós passamos, assista essa aula. Se estiver muito rápido, pause, assista aquele trecho novamente, veja a nossa resolução e dê uma olhada no seu mural, porque lá estará uma atividade para você resolver e treinar isso aqui. Valeu? Um abração aí, pessoal!